Família das Américas, em poucos minutos vamos começar o nosso culto de celebração a Deus com muita alegria. Para você que está acompanhando as nossas transmissões, seja muito bem-vindo. Deus tem uma palavra poderosa para a sua vida. Se você estiver no Facebook, por favor, curta este vídeo e compartilhe para que seus amigos participem com a gente. Se você estiver no YouTube, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, dê o seu like e compartilhe este vídeo. Encontre a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube e Twitter. Basta procurar por Igreja das Américas. Além destas nossas redes sociais, nós temos o WhatsApp das Américas, onde você poderá enviar os seus pedidos de oração e agradecimento. É por este WhatsApp que você poderá receber diariamente as mensagens de áudio do nosso pastor J.R. Vargas e receber todas as informações da nossa igreja. Mas para isso, é preciso que você cadastre este número, 995681543, nos seus contatos e nos mande um oi. Deus te abençoe. Para esse momento de adoração, encontra-se em 1 Timóteo 1, versículo 17, e diz o seguinte: assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Que Deus nos abençoe. Amém. Deus seja louvado. Estamos aqui para adorar aquele que é único, digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Você que está aqui no templo, vamos nos colocar em pé. Você que está em casa, levante-se também. Vamos adorar ao Senhor nesta noite, porque só o Senhor é santo. Teu nome é Santo Cristo.
tudo posso sofrer e permanecer em quem? Em teu nome. Receba a adoração do teu povo nesta noite. Abra o seu coração diante do Senhor. Não há outro como tu, Senhor. Só tu és santo. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. 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 Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Tu és santo, Senhor. Preparada aqui a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém. Teu é o reino, teu é o reino, a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder.
só tu és santo, não há outro como tu, 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 só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias. Tua presença, ó Deus, eu quero ficar na tua presença. Eu quero ficar na tua presença. Deixa eu ficar, oh Senhor, envolve-nos. Tua presença todos os dias, todo tempo. Deixa eu ficar neste lugar. Você pode levantar a sua voz e dizer uma coisa. Vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias. As vozes. Levante sua voz. Deixa eu ficar todos os dias. Não um dia só, todos os dias, em todo tempo, Senhor. Queremos desfrutar da tua presença, Pai. Queremos ver a tua glória, Senhor. Abre os nossos olhos para que possamos ver o Senhor agindo nas nossas vidas. Uma coisa pedimos, ó Deus. Queremos ver a tua glória, Pai. Queremos ver o teu agir, Senhor. Última vez. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Vamos sentar, irmãos. Nesse momento nós vamos derramar nosso coração diante do Senhor em oração, confessar os nossos pecados. Queria que você fizesse isso nessa hora. Nós estamos diante de um Deus que é santo, nós cantamos isso, nós temos um Deus que é maravilhoso, que é digno de toda honra, e o Senhor que recebe nessa noite o nosso louvor, também ouve a nossa confissão. Pai, nessa hora nós colocamos o nosso coração diante do Senhor, derramamos a nossa vida e o nosso coração diante de Ti, Senhor. Se observares, Senhor, iniquidade, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Muito obrigado, Senhor, pelo perdão dos nossos pecados. Muito obrigado, Senhor, porque o sangue de Jesus é suficiente para nos purificar de toda injustiça, para perdoar os nossos pecados. Nós confessamos diante do Senhor que nós erramos. Nós confessamos, Senhor, que muitas vezes falamos o que não deveríamos ter falado, pensamos, agimos errado. Muitas vezes não honramos o Teu nome, não Te glorificamos como deveríamos fazer, Senhor. E por isso, nessa hora, o nosso coração quebrantado diante de Ti, nós clamamos pelo Teu perdão, pela Tua misericórdia que se renova sobre nós a cada manhã, a cada dia, Senhor. Ó Deus, ser propício a nós. Recebe, Senhor, nessa noite o nosso louvor e a nossa adoração.
Que nessa hora, Pai, os teus ouvidos ouçam, Senhor, ó Deus, os louvores, a adoração, e sejam agradáveis aos teus ouvidos os nossos cânticos, Pai. Ó Deus, que o teu nome seja exaltado, agora e para sempre. Que aqui na igreja, Senhor, e em toda a nossa vida, no nosso dia a dia, nós possamos te adorar em espírito e em verdade. E assim o Senhor se agrade de nós, como teu povo, Senhor, que celebra os altos louvores de Deus, como um povo que é chamado pelo Senhor para celebrar, para exaltar, para viver para a glória do teu nome. Nessa hora nós te agradecemos, te exaltamos. Ó Pai, muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em seus braços de amor. Ainda que eu ande por desertos e vales, não temerei, pois eu sei que estás comigo. Tenho cuidado de estar ao meu lado, com a vontade a me seguir para sempre. Estarei contigo para sempre. Estarei contigo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em seus braços de amor. Ainda que eu ande por desertos e vales, não temerei, pois eu sei que estás comigo. Vamos lá. Teu cuidado de estar ao meu lado, a vontade a me seguir para sempre. Estarei contigo para sempre. Estarei contigo. Teu cuidado de estar ao meu lado, a vontade a me seguir para sempre. Estarei contigo para sempre. Estarei contigo para sempre. Estarei contigo para sempre. Estarei contigo. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus e Pai. Quando nós entramos na casa do Senhor, nós entramos com ações de graças. É o que diz a Bíblia. Vamos ler juntos o texto? Palavra do Senhor que nos desafia a isso. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Bendito seja o nome do Senhor. A igreja foi criada para isso, para que o nome do Senhor Jesus fosse anunciado. Em cada lugar onde o nome de Jesus chegasse, as pessoas pudessem reconhecê-lo como seu Senhor e Salvador. Para onde vai o Evangelho? Até onde ele chega? Até onde chega o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? O nosso desafio como comunidade, como igreja,
é trilhar dentro da fidelidade às Sagradas Escrituras e também na fidelidade na consagração dos nossos dízimos e ofertas para a glória de Deus, para que nós possamos alcançar mais gente com esse poderoso Evangelho de Jesus. Veja que existem 3 princípios muito importantes para a nossa vida quando se trata da nossa contribuição. O primeiro deles é a regularidade. A gente precisa aprender a ter regularidade na nossa contribuição. A nossa igreja é parceira de instituições sociais que são sérias e transparentes. Todo mês nós contribuímos financeiramente. Todo mês nós contribuímos para que a obra do Senhor alcance tantas pessoas no Amazonas, a obra do Senhor alcance as pessoas que mais precisam, seja também na ação missionária ou na ação de misericórdia, para a gente da própria igreja ou de outras igrejas que tanto precisam. Isso é regularidade. A gente não pode dizer para uma pessoa que precisa que dessa vez não vai dar porque não deu. A gente tem que fazer alguma coisa para que alcance essas pessoas. E aí é um detalhe: nós alcançamos um determinado grupo de pessoas e poderíamos alcançar muito mais. Temos visão, temos sonho e temos fé. E cremos que Deus está levantando cada dia mais pessoas comprometidas com a regularidade. Outro princípio muito legal é a proporcionalidade. É um dos fundamentos do dízimo. Proporcionalidade. Cada um contribui dentro daquilo que recebe na mesma proporção. Isso traz uma ideia de igualdade, que isso é importante que seja feito. Afinal de contas, se todos nós desfrutamos de tudo, por que alguém faz mais e outros fazem menos? Eventualmente pode existir aqueles que não fazem absolutamente nada. A proporcionalidade, ela é justa e ela traz essa ideia de igualdade. Tem também o princípio da generosidade, que deve ser uma coisa feita de todo o coração, sem que alguém precise vigiar, sem perguntar. Já vou respondendo, aqui na igreja não tem lista de quem deu, de quem não deu, não tem verdinho, vermelho, não tem quem, não tem. Nosso compromisso é espiritual. Nós cremos e temos crido até aqui, já são 11 anos de igreja, que Deus há de levantar pessoas que sejam comprometidas com Ele, e porque são comprometidas com Ele, se comprometem com a sua igreja, que prega a sua palavra, que anuncia o seu evangelho e demonstra o seu amor por meio da misericórdia. Meu desafio é que você se integre a esses projetos todos que temos feito e se integre nessa sua caminhada espiritual com Deus. Vou dar para vocês 2 exemplos para fechar essa minha palavra. Primeiro, Manaus. Todos nós ficamos essa semana absolutamente assustados, entristecidos, choramos, oramos, clamamos a Deus por misericórdia. A Igreja Presbiteriana do Brasil, a nossa denominação, se conectou com as igrejas de lá e identificou que uma necessidade real agora para eles são cestas básicas. Que o que a comunidade está precisando, especialmente aquelas onde as famílias foram atingidas e existe alguém que não resistiu, ou mesmo que a força de trabalho foi prejudicada por causa da enfermidade, então a nossa igreja, como igreja da denominação presbiteriana, nós estamos contribuindo. Com a sua contribuição, nós contribuímos lá também para que essa obra seja alcançada. Uma outra história que é muito bonita, também nascida num momento difícil, o Instituto Presbiteriano Reverendo Álvaro Reis, o IMPAR, nasceu a partir da morte dos pais, e crianças ficaram órfãs quando houve a gripe espanhola, a febre amarela, e lá em 1921, o Reverendo Álvaro Reis, ele criou esse instituto, e esse instituto que persiste até hoje, precisa atualmente da nossa ajuda. A nossa igreja é parceira, está participando e vai ajudar no momento que eles tiveram muitas perdas por conta de algumas mudanças, de empresas que deixaram de apoiar. Então, quando a gente faz isso aqui na igreja e a gente presta contas disso, é porque a gente acredita que a transparência é a melhor forma de lidar com dinheiro. Quando o assunto é dinheiro, se tiver muito mistério, é um perigo. Quando há transparência, que bênção! Todos podem ter a mesma informação. Aqui na igreja,
nós temos uma tesouraria, que são 2 tesoureiros, nós temos uma comissão de exame de contas, tudo muito transparente, para que a gente não tenha a menor dúvida. E para você participar, durante o culto aqui nós não temos nenhuma movimentação. Após o culto, no final do culto, você sai à direita, tem ali as maquininhas, gasofilaço para facilitar o processo. E também, para aqueles que estão nos acompanhando agora pela internet, a conta do banco é essa que está aí. A nossa transferência para essa conta, bem como a nossa chave Pix, o e-mail da nossa igreja, @igreja-das-Américas, igreja-das-Américas@gmail.com, igreja-das-Américas@gmail.com, para você também fazer a sua contribuição com base em 3 critérios, 3 princípios importantes. O princípio da regularidade, o princípio da proporcionalidade e o princípio da generosidade. Vamos orar, meus irmãos? Vamos orar. Nosso Deus e Pai amado, te damos graças, Senhor, porque somos privilegiados em podermos participar da Tua obra, em sermos, Pai, co-participantes por meio dos nossos dízimos e ofertas que Tu nos permite trazer à Tua casa. Que Tu, Pai, continue a abençoar cada um dos dízimos, cada uma das ofertas que aqui chegam, Pai, para que a Tua obra continue, ó Pai, a ser levada, proclamada, anunciada em todos os cantos do Brasil e do mundo afora. Continue a abençoar aqueles que têm administrado, que têm feito, ó Pai, com decência, com responsabilidade. Continue dando a cada um deles sabedoria, intrepidez, visão, Pai, sempre, para que tudo seja feito com honradez a Ti. Desperta, Pai, naqueles que estão em melhores condições, que deem, ó Pai, porções dobradas. Nós cremos, Senhor, que Tu hás de levantar ofertantes para que as ofertas que aqui cheguem possam também chegar aos nossos irmãos de Manaus, das nossas instituições, do IMPA, pois Tu plantaste no coração de cada um dos Teus o desejo de servir, como o Senhor Jesus Cristo tem nos ensinado. Cuide também daqueles que se encontram em dificuldades. Abra, Pai, portas sem medida para cada um deles, para que eles possam ter o privilégio, a alegria de contribuírem na Tua casa, na Tua causa, anunciando o Teu reino. Assim, Paizinho, recebe todos os nossos dízimos, todas as nossas ofertas, pois fazemos, Pai, para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome, sempre, Pai, sempre, em nome e por amor do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Posso até estar ferido,
Deus proverá quando a azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar. Deus proverá, Deus proverá, mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Família das Américas. Vocês já conhecem nosso canal no YouTube? Igreja das Américas? Lá você encontra toda a programação da nossa igreja. Essa é a nossa programação semanal. Segunda, às 20 horas, temos as Segundas da Palavra, ao vivo com o reverendo Homer Cardoso. Terça, às 20 horas, temos a retransmissão do culto de domingo de manhã. Quarta, às 20 horas, temos a retransmissão do culto de domingo à noite. Quinta, às 20 horas, nosso culto de quinta ao vivo. Sábado, às 17 horas, temos o culto com crianças. Domingo, 9h15 e 17h45, temos a Escola da Palavra com o presbítero Marcelo Uzeda. E aos domingos, 10h30 e 19 horas, temos os cultos ao vivo com o nosso pastor J.R. Vargas. E se perdeu alguma transmissão, não se preocupe, você poderá assistir em algum outro momento. Todas elas estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Ah, e não se esqueça, curta os nossos vídeos e compartilhe com todos os seus amigos e familiares. Mas para você não perder nenhuma notificação, é só ativar o sininho. Basta procurar por Igreja das Américas. Deus os abençoe. Amém. Vamos abrir, irmãos queridos, as nossas Bíblias na segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios. Segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 4, a partir do versículo 7, indo até o versículo 15. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, segundo aos Coríntios, capítulo 4, 7 a 15. A leitura da palavra de Deus para o coração da gente. Nós temos tratado nessas noites de domingo sobre o tema Bom Demais para Ser Verdade. Nós nos deparamos com uma série de circunstâncias na Bíblia, relatos bíblicos, palavra de Deus, em que a gente fica assim, impressionado como Deus ainda nos dá algo tão extraordinário como esse que nós vamos ver hoje aqui, e que ao final de cada etapa a gente olha e diz assim, cara, parece bom demais para ser verdade, mas é. E eu quero convidar você a ler comigo a palavra do Senhor. Veja esse texto. Deleite o seu coração na leitura desse texto. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 7 a 15. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus,
para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, e termina com a última expressão. Vamos ler juntos? Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Temos, porém, este tesouro, diz o versículo 7, em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Quero começar lembrando que aqui há uma perspectiva de autenticidade. Há autenticidade na fala do apóstolo Paulo. O texto mostra a sua verdade, a verdade diante dos fatos, a verdade diante da realidade. Você não vê soberba, você não vê vaidade. O que há é uma declaração de absoluta autenticidade, quando ele diz: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência seja, a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O tesouro de barro somos nós. Esses vasos de barro, tesouro nos vasos de barro. O vaso de barro somos nós. Paulo não traz para ele um olhar de superioridade, mas se percebe claramente a sua fala autêntica, verdadeira. É aquele lugar que nós frequentamos após termos um encontro com Deus. Toda pessoa que conhece a Deus não consegue mais conviver com a soberba, porque a soberba não resiste a um encontro com Deus. A vaidade, ela não resiste a um encontro com Deus. E essa declaração de que nós somos melhores, ou de que nós somos bons, ou que nós não somos tão ruins quanto aqueles que nós consideramos ruins, tudo isso cai por terra. Porque diante do Senhor nós percebemos que nós somos tão somente vasos de barro. E esses vasos de barro se percebem assim, em razão da presença do Senhor, desse encontro com Ele. Você percebe aqui a autenticidade espiritual do apóstolo Paulo? Percebe como nós temos que caminhar numa visão de autenticidade, deixando de lado qualquer outra possibilidade que não a de sermos verdadeiros. Quero compartilhar com você que eu aprendi que a verdade do meu estado espiritual, ela se torna mais visível à medida que eu estou mais perto de Deus. O meu estado espiritual, ele se torna mais visível à medida que eu estou mais perto de Deus. Ou seja, quanto mais perto de Deus nós estivermos, mais perceberemos quem nós somos e como nós estamos e o nosso estado espiritual. Nós não precisamos fazer uma prova para comprovar o nosso estado espiritual. Chega perto de Deus e você saberá qual o nível, qual o estado espiritual em que você está. E você perceberá o quanto você vai precisar da bênção, da graça do Senhor sobre a sua vida. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 7, versículos 18 e 19, Romanos 7, 18 e 19, ele traz uma declaração daquelas que são de encher os nossos olhos, ao mesmo tempo de nos assustar, considerando que ela vem de um grande líder espiritual. Ele diz: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Quero fazer, mas não consigo, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Esta é uma declaração corajosa, verdadeira, autêntica, de alguém que não precisa parecer espiritual,
mas de alguém que na sua espiritualidade é tão autêntico que revela a sua fragilidade, que declara a sua dependência, que mostra que há dentro dele uma luta sendo travada, ao mesmo tempo que mostra que é corajoso para assumir que é um vaso de barro. Vasos de barro são assim. Vasos de barro assumem a sua simplicidade, a sua fragilidade. Vasos de barro agem assim. É por isso que nós precisamos assumir o lugar de pecadores que nós somos. Nós precisamos assumir o lugar de pecadores. Essa ideia de que você não é pecador, ela não é bíblica. Nós somos pecadores, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, diz a palavra do Senhor. João escreve dizendo que aquele que diz que não é pecador, ele é mentiroso. Já estava ruim antes, ficou pior com o acréscimo. Todos nós devemos nos colocar nesse lugar de vaso de barro, onde nós sabemos quem nós somos, e exatamente porque nós sabemos quem nós somos, nós reconhecemos aquele que nos deu a bênção de ser vaso de barro, mas com um tesouro dentro. É porque nós somos vasos de barro e assumimos o papel de vaso de barro, nós conseguimos perceber o tesouro do Evangelho, a maravilhosa mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, que é o tesouro que é colocado dentro de nós. É a presença poderosa, extraordinária, sobrenatural do Espírito Santo em nós, que nos permite ser templos do Espírito Santo, santuários de Deus, vasos de barro, tendo um privilégio do tesouro. Aqui entre nós dois. Não parece bom demais para ser verdade? Mas é. Assumir esse lugar de pecador é fundamental para a nossa saúde espiritual. Enquanto existir o que eu chamo de silêncio dos pecadores, nós não vamos avançar. Silêncio do pecador é quando ele não assume o seu lugar. E quando ele não assume o seu lugar, ele não confessa os seus pecados. O salmista declara: enquanto eu me calei, enquanto ele não confessou os pecados, os seus ossos doíam. A dor do pecado o comprimia de tal forma que havia uma intensidade espiritual que era evidenciada também na sua carne. Essa distância, essa dificuldade, esse silêncio se camufla na religiosidade. Religiosos entendem que por serem religiosos e desenvolverem religiosamente a sua atividade religiosa, eles serão capazes de passar esse tempo e até de certa forma enganar o Santo dos Santos, o Senhor dos Senhores. Quem é que pode pensar numa hipótese como essa? Nenhuma religiosidade vai camuflar ou vai enganar o Santo Deus. E eu quero chamar a sua atenção para 3 citações que eu considerei importantes para compartilhar com você hoje aqui. A primeira delas vem do Dr. Joseph Pipa, é um pastor reformado. Ele trouxe a seguinte declaração: nós adoramos a Deus, nós o adoramos por causa de quem Ele é. Uma das razões, portanto, de nosso culto vacilar à beira da irrelevância é porque não chegamos à presença de Deus conscientes de quem Ele é. Quando nós não assumimos o nosso lugar de pecador, de vaso de barro, nós não percebemos o tesouro que aqui está. E ao não perceber o tesouro que aqui está, nós não valorizamos a ação de Deus. E porque nós não valorizamos a ação de Deus, nós não o adoramos. Nós não damos a Ele um culto relevante, verdadeiro e intenso. Um dos membros da Assembleia de Westminster escreveu assim: a grande razão pela qual as pessoas vêm e adoram a Deus de maneira débil é porque elas não veem Deus em sua glória. Essa segunda citação, ela fortalece a anterior, porque as duas apontam essa dificuldade para nós assumirmos o nosso lugar, enquanto vasos de barro, para aí assumirmos a graça, a misericórdia, o amor de Deus e ofertarmos a Ele um culto generoso, relevante, verdadeiro e intenso.
A nossa apresentação, a nossa aproximação diante de Deus depende dessa passagem, depende dessa estrutura, depende dessa transformação gerada por Deus dentro de nós. O pastor Joel Bick e o pastor Paul Smalley, eles escreveram a Teologia Sistemática Reformada, e lá eles dizem que quando nos deparamos com Deus em sua santidade, ou isso nos impulsiona à adoração, ou nos ameaça de destruição por desonrar seu santo nome. Vaso de barro, tesouro, Deus santo, poderoso, maravilhoso, que apesar de sermos vasos de barro, ou seja, pecadores, apesar de não termos a honra, o mérito de ter a honra de acolher esse tesouro, o Senhor olha para nós e resolve nos abençoar, e faz de nós vasos de barro, mas com tesouro. O Senhor, que é gracioso, é misericordioso, é cheio de amor, olha para nós com esse olhar e nos dá o maior presente que nós poderíamos receber na nossa vida, que é o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e depois enche a nossa vida com Deus e Espírito Santo, para que não haja distância entre nós e Ele. Esta é uma ação gloriosa do Senhor, e esta ação do Senhor deve nos levar a adorá-lo, a bendizê-lo, a honrá-lo com a nossa vida. Ou seja, apesar de sermos quem nós somos, pecadores, o Senhor nos dá o privilégio de sermos vasos de barro, com tesouro dentro de nós. Cá entre nós dois, não parece? Não parece bom demais para ser verdade? Mas é. A palavra do Senhor vai nos anunciando ainda de maneira muito especial, nos versículos 8 a 10, que a gente vai observar como é importante assumir essa fragilidade de ser barro e buscar, recorrer ao fortalecimento que vem do Senhor. A gente, quando assume que é vaso de barro, a gente busca a força que vem de Deus. A nossa autossuficiência, a nossa independência é absolutamente descartada. Veja o que diz a Bíblia: em tudo somos, versículos 8, 9 e 10, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Esse texto apresenta uma cadência contagiante. A descrição contada em sequência e mediada pela conjunção adversativa deve incendiar o nosso coração. A transparência e a autenticidade, como também há o próximo passo e o outro lado. Vamos caminhando por aqui. 4 estados são naturais nesse texto, e outros 4 são sobrenaturais. Os 4 estados naturais são afeitos à nossa natureza humana, carnal, vaso de barro. Acontece com você, comigo e com qualquer um. Aconteceu com o apóstolo Paulo, com os outros apóstolos, com os outros discípulos, aconteceu com a igreja, acontece com as pessoas mais santas que nós conhecemos, elas estão sujeitas a isso. A vida é feita de várias surpresas, em várias delas nós nos deparamos com problemas, e esses problemas nos afligem. Veja, o que pode acontecer com a gente são as questões naturais. Nós podemos viver sob tribulação, perplexidade, perseguição e abatimento. São 4 coisas que o texto nos apresenta como afeitas à natureza humana. Cada uma delas, atribulados, perplexos, perseguidos e abatidos, são estados comuns aos vasos de barro. Nós somos suscetíveis a isso todos os dias. Todos os dias nós passamos por circunstâncias que podem nos levar a esse estado. E pode ser que alguns de nós pare e permaneça ali estacionado num desses estados, sem lembrar que nós somos vasos de quê? Vasos de barro. Que nós somos pecadores, vasos de barro. Se somos pecadores e vasos de barro, nós somos frágeis. Se somos frágeis, nós precisamos de força. Se precisamos de força, nós temos a quem recorrer.
É numa hora como essa, em que somos atribulados, perplexos, perseguidos e abatidos, que deve estar no coração da gente a lembrança: nós servimos a um Deus que não nos abandona, que não nos deixa. Pelo contrário, Ele fez de nós vasos de barro, pela graça maravilhosa dEle. Ele inseriu dentro de nós o tesouro, e nós temos um Deus e nele nós confiamos. E aí vem um texto e nos conta como é que isso acontece. Aí é o outro lado, o sobrenatural. O natural é estar atribulado, perplexo, perseguido, abatido. O sobrenatural é que, apesar de atribulado, nós não ficaremos angustiados. Apesar de perplexos, nós não ficaremos desanimados. Apesar de perseguidos, nós não ficaremos desamparados. Apesar de abatidos, nós não seremos destruídos. Guarde essas 3 etapas maravilhosas da nossa vida: não angustiados, não desanimados, não desamparados e não destruídos. Só que isso acontece numa sequência, e você precisa acompanhar o passo a passo, o processo, como uma linha do tempo, onde no começo você reconhece que é pecador, se percebe, se olha no espelho espiritual e vê que é vaso de barro. Ao mesmo tempo que você olha para cima e agradece ao Senhor porque Ele fez de você um vaso de barro com tesouro, porque Ele te deu o Evangelho, porque Ele te deu Jesus, porque Ele te deu o Espírito Santo. Então, ainda que a gente venha passar por cada uma dessas etapas sofridas na nossa vida, apesar de cada uma delas, nós não ficaremos paralisados pela graça do Senhor, nós não ficaremos angustiados, não permaneceremos desanimados, não ficaremos desamparados, não seremos destruídos por causa do poder de Deus que age dentro de nós. Amém, meus irmãos? Eu vejo essa cadência como algo assim tão maravilhoso, porque o cristianismo, ele nos faz perceber essa realidade. A quem você recorre quando algo assim te ocorre? A quem você recorre? Como é bonito ver um cristão que, quando passa pela provação, pela dificuldade, ele fecha os seus olhos e ora, não apenas pede oração. Ele clama ao Senhor e busca ao Senhor, pedindo a Deus que haja em sua vida e o fortaleça, e o levante e o desperte. E ainda que nós passemos por cada uma dessas etapas sofridas que o texto nos traz, veja, a descrição do texto é linda: em tudo somos atribulados. Essa é a declaração de um vaso de barro, que não se acha superior, que não briga com Deus. Por que eu estou passando por isso, Senhor? Porque eu estou passando e aquela pessoa não está. Não sei se já te aconteceu isso. Entramos numa provação e olhamos para quem nós achamos que não está passando por uma provação. E tem gente que fica com raiva. Senhor, porque eu e não ele? Porque eu não fulano, não Beltrano? Tem uma listinha de pessoas, tem ou não tem? Uma listinha de pessoas para quem a gente gostaria de transferir? Mas não há isso aqui, sabe por quê? Vaso de barro. Vaso de barro age assim. Vaso de barro reconhece que pode passar por isso. Em tudo somos atribulados, mas o vaso de barro reconhece que o poder que vem de Deus há de fortalecê-lo. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Irmãos, sozinhos, sem Deus é assim, ó. Desamparado, destruído, desanimado, perplexo. Com Deus não. Por isso que o pecador, vaso de barro, esse reconhecimento deve nos levar à adoração, ao culto ao Senhor, um culto com paixão, um culto com intensidade, um culto sincero, verdadeiro, de quem reconhece que não merecia. Não merecia não é a bênção, não merecia não é a dor, não merecia a bênção. Não é que não merece a dor, não merecia passar por isso. Eu não merecia passar por isso, tanta gente pior do que eu. Quantas pessoas fizeram isso, aquilo outro, estão com a vida boa, e eu passando esse perrengue aqui, como o carioca fala. Não é isso, não. É o contrário. Eu não merecia a bênção.
Eu não merecia a graça de ser fortalecido pelo Senhor. É isso que eu não merecia. Daí o texto nos leva a compreender o passo final tão importante, aqui no versículo 10. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a sua vida se manifeste em nosso corpo, ou seja, ainda que venhamos a enfrentar circunstâncias maiores do que nós, suficientes para nos deixarem angustiados, desanimados, desamparados e destruídos, acontece uma manifestação do Senhor que nos fortalece e que nos faz avançar. O versículo 10 mostra que a morte precede a vida. A morte precede a vida. A morte de Cristo nos deu vida, e essa vida vai nos vivificando. Ao longo da caminhada nós somos vivificados pelo Senhor. Versículos 11 e 12, leia comigo. Porque nós que vivemos somos entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós opera a vida. Paulo é uma semente. Paulo é uma semente cujos frutos produzem vida. Ele tem convicção de que caminha para a morte física, mas ele não a teme. A morte física não gera nele uma paralisia, pelo contrário, ele reconhece que ele é uma semente e que a morte dele dá frutos. A morte dele dá frutos porque a vida dá frutos. A vida que frutifica não teme a morte. A vida que frutifica avança, caminha, vai para frente. Paulo viveu e vivenciou realidade de morte o tempo inteiro. Houve uma ocasião, no relato de Lucas, lá em Atos 14, 19, que ele foi apedrejado, as pessoas acharam que ele estava morto. Deram-no por morto, porém nada disso deteve. Sabe por quê? Porque dentro dele, embora corresse risco de morte, embora soubesse que estava caminhando para a morte, a vida dentro dele não permitia que ele parasse. A vida dentro dele o agitava, a vida dentro dele o vivificava. É esse tipo de vida que nós precisamos buscar na presença de Deus, independentemente das circunstâncias, dos problemas, das adversidades. A vida deve gerar em nós esse processo lindo de vivificação, e nós não vamos parar, nós vamos avançar, nós vamos prosseguir, ainda que nós sejamos cansados e sobrecarregados, que eventualmente haja um instante que a gente pare e sente, nós não vamos permanecer parados, nós vamos ser levantados pelo Senhor e vamos em frente em nome de Jesus. 13 e 14, meus irmãos, tendo porém o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Aí ele diz, também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco, diz aqui o finalzinho do versículo 14. Há alguns anos eu venho dizendo que fé é contagiante. Eu quero reiterar isso aqui, a fé é contagiante. Quando você está perto de alguém que tem muita fé, a sua fé será aumentada. A sua fé será aumentada. Algumas pessoas, histórias são usadas por Deus para impactar a nossa fé. Você ouve a história de uma pessoa e a sua fé é fortalecida. Houve uma pessoa que influenciou muito a minha vida espiritual. Quando eu tomei conhecimento de suas histórias, de seus livros, um missionário chamado simplesmente de Irmão André. E dentre as muitas histórias que eu ouvi, algumas delas eu vou destacar aqui, pelo menos duas delas. Ele tinha um ministério de levar a Bíblia para onde a Bíblia não podia entrar. Onde a entrada da Bíblia era considerada uma coisa ilegal. Mas ele foi levantado pelo Senhor com essa missão. E nessa missão ele enchia o carro dele de Bíblias. E ia em direção às pessoas para entregar a Bíblia. E certamente o carro dele seria parado algumas vezes. E nesses momentos em que o carro dele era parado para ser vistoriado, ele fazia uma oração simples que eu aprendi e já fiz essa oração e foi maravilhosa. A oração dele, Senhor, não permita que eles vejam que o carro está cheio de Bíblias.
E vinham as pessoas para fiscalizar o carro. E elas abriam a porta, pediam para ele se retirar, eles abriam a porta do carro, eles entravam no carro e não achavam uma Bíblia sequer. Eu li essa história e aquilo encheu meu coração de fé. Depois me contaram uma outra história, em que ele pegou o carro dele, também cheio de Bíblias, e foi por uma estrada, era uma estrada muito perigosa, onde as pessoas que moravam naquela região eram muito violentas, eram pessoas agressivas. E se ele corria risco lá, quando passasse perto da fiscalização, nesse lugar ele passaria mais risco ainda. Ele foi por aquele caminho naquela ocasião. E chegando no lugar mais complicado, não vou nem dar exemplo, que aqui na nossa região nós conhecemos vários lugares onde a gente diz assim, o carro não pode parar ali. Sabe aquele lugar que você está pensando aí? Ali não. O carro parou ali. E ele com aquela fé, né? O carro vai funcionar. Ele ligava o carro e o carro não ia para lugar nenhum. Não ia para lugar nenhum. O homem cheio de fé. Orou para o carro andar, o carro não ia. Tem certos momentos que a nossa fé, não é que ela falha, é porque Deus tem outros planos. Deus tem outros planos. De repente, parado o carro, ele olha para cima, para o lugar onde as pessoas viviam, e começou a ver de pessoas descendo. Pessoas descendo. Pessoas descendo. E os primeiros que se aproximavam, rodearam o carro, ficaram próximo ao carro, e ele olhando para as pessoas olhando para ele, e daqui a pouco vem um, e junta, e vai juntando, aí um faz a pergunta-chave, e diz para ele assim, você tem o livro? Aí ele olha para o pessoal e diz assim, livro? Que livro? Você tem um livro? O outro chega, você tem um livro? Aí o outro pergunta, você tem um livro? O outro pergunta, você tem um livro? Aí ele diz, que livro? O livro que ensina a razão de viver. Esta foi a fala do pessoal. E ele disse, mas como é que vocês sabem? Aí eles disseram, essa noite eu tive um sonho, que a essa hora, nesse lugar, ia passar um carro, com um livro, que ensina a razão de viver. Aí o outro disse, eu também tive esse sonho. O outro, eu também tive esse sonho, eu também tive esse sonho, eu também tive esse sonho. Veja, uma história como essa, gerou no meu coração, eu espero que gere no seu também uma fé contagiante. Essa história de fé é uma história de fé contagiante, experiências contagiam o nosso coração de fé, essa experiência, essa fé contagiante nos faz falar do que cremos, é isso que o texto diz. Crie, por isso falei, cremos, por isso falamos, nós falamos do que cremos, e quando nós falamos do que cremos, nossa fé é fortalecida, e nós estaremos contagiando outras pessoas de uma fé inabalável, de uma confiança absolutamente convicta no poder extraordinário do nosso Deus. Irmãos e irmãs, do começo, pecador, vaso de barro, tesouro no vaso de barro, nos leva à adoração, ao louvor ao Senhor, apaixonadamente, porque nós sabemos que nós somos pecadores, e também vaso de barro, e o tesouro está em nós, porque o tesouro está em nós, é graça, é misericórdia, é amor, vamos adorar ao Senhor. Depois vem essa perspectiva de que nós somos vivificados, a vida, ela passa a passear dentro de nós, e toda a tendência de morte vai sendo deixada de lado, e as nossas fragilidades, a nossa pecaminosidade vai sendo colocado de lado também, porque nós somos vivificados pelo Senhor. Depois nós passamos a falar do que nós cremos, a fé se torna uma realidade na nossa vida. Nós não apenas cremos, mas nós falamos daquilo que cremos, e quando nós falamos daquilo que cremos, essa fé vai contagiar a nossa vida, e vai contagiar a vida de outras pessoas. E veja, eu não estou falando de se colocar diante do espelho e perguntar para o vaso de barro, eu estou falando de declarar a sua fé, mas declará-la de todo o coração, compartilhar essa fé com as pessoas precisam ver que em você há fé, e pode ser que haja mais fé em você do que você mesmo imagina.
Todas as vezes que eu vi a história do irmão André, eu me percebia desse tamanzinho. E pensava, Deus me livre de passar por um negócio como esse. Já pensou? Naquele lugar, Pai, tenha misericórdia de mim. Tem misericórdia de nós. Não era a minha história, era a história dele. Cada um de nós tem a sua história. Todos nós temos histórias. Conte, compartilhe com as pessoas que você se relaciona dessa fé que o Senhor colocou na sua vida. Por isso diz o versículo 13, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso é que falamos. E veja como termina o versículo 14. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Sabe para onde nós estamos olhando? Para o alto. A nossa vida aqui é limitada, ela passa no estalar de dedos. Quanto tempo nós temos? Quanto tempo nós temos? Eu fico maravilhado quando eu olho para o céu, imagino o que há além dele, do ponto de vista físico, o que há além do que eu consigo ver. E eu fico me declarando ali com o Senhor, conversando com Ele, sobre aqueles instantes em que a gente fecha os olhos aqui e abre lá. O Senhor nos ressuscitará com Ele, não é por meu mérito ou seu mérito, não é por uma religiosidade, não é por uma atitude repetida, é por causa da graça dEle. Afinal de contas nós somos pecadores em vasos de barro que receberam o privilégio do tesouro, por isso nós glorificamos, por isso nós cremos e por isso nós cremos na nossa ressurreição pela graça do Senhor. Seremos ressuscitados com Cristo, a nossa vida é eterna, não essa. Não estamos limitados a esse tempo, nosso olhar é o para sempre. Para fechar, versículo 15. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus Pai. A conclusão nos faz entender o que está por trás de todas essas coisas. A primeira delas, por amor. Por amor. Parece bom demais para ser verdade. Vaso de barro, pecador, tesouro amado. O que eu fiz para ser amado pelo Senhor? Por amor de vós. Segundo, para que a graça se multiplique. Para que a graça se multiplique, ela se multiplicará na minha, na sua vida, e vai se multiplicar na cidade, vai se multiplicar na nossa família, vai se multiplicar no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos. Terceiro, para que as ações de graça sejam dadas a Deus, para que nós não guardemos a nossa gratidão para nós, não fiquemos implicando com Deus, dizendo que nós merecíamos isso. Pelo contrário, nós merecíamos a punição, mas a graça nos alcançou, para que ações de graça sejam dadas a Deus. Se a graça te alcançou, agradeça a Deus. E termina dizendo, para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Lá de Westminster, os nossos irmãos criaram um catecismo, que vai nos ensinando. E na sua primeira pergunta é, qual é o fim principal do homem, da mulher, do ser humano? Qual é o nosso fim principal? Qual é o motivo da nossa existência? Qual a razão da nossa vida? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Glorificar a Deus. Nós nascemos para a glória de Deus. Você nasceu para a glória de Deus. Nossos filhos nasceram para a glória de Deus. Nossos familiares nasceram para a glória de Deus. Nós nascemos para a glória de Deus, para vivenciarmos as manifestações generosas, poderosas da glória de Deus diante de nós, e para que as nossas vidas possam dar glórias a Deus. É para isso que nós nascemos. Se algo ainda nos impede, precisa ser deixado de lado em nome de Jesus, para que nós possamos cumprir o propósito da nossa existência, que é glorificar a Deus. Glorifique com a sua voz,
glorifique com as suas atitudes, glorifique com o seu trabalho, com seus estudos, glorifique a Deus os seus relacionamentos, glorifique a Deus com tudo aquilo que você fizer, para que o nome de Deus seja glorificado e o seu propósito de vida seja cumprido, para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Ah, meus irmãos e minhas irmãs, eu olho para isso e penso, meu Deus, mas isso é bom demais para ser verdade. Mas é verdade. Autenticidade. Olha, pastor, eu sou pecador, mas não sou tão pecador quanto alguns pecadores que eu conheço. Esquece isso. Esquece isso. Pastor, eu nunca matei ninguém, nunca roubei. Esquece. Nada disso é associado com a autenticidade. A autenticidade é: sou pecador. Sou pecador, nem mais nem menos. Sou pecador. Sou vaso de barro, vasinho de barro, sem honra nenhuma, sem nada, sem poder oferecer nada, não sou melhor do que ninguém. Mas aí vem o Senhor e nos dá o tesouro, o maravilhoso evangelho do Senhor Jesus Cristo, o poder do Espírito Santo, a ministração da palavra de Deus à nossa vida, e nós que somos vasos de barro, pecadores, recebemos esse tesouro, e aí nós passamos a reconhecer isso e a adorar ao Senhor, e adoramos a Deus e glorificamos a Deus, e o nosso culto é outro. O nosso culto deixa de ser um culto rotineiro, ritualístico. O nosso culto nunca vai ser um culto de religiosidade, mas o nosso culto vai ser intenso e verdadeiro. E com intenso e verdadeiro eu não estou me referindo a uma manifestação física, isso é de cada um tem seu estilo. Eu estou falando de sinceridade, de verdade, de transparência na presença do Senhor. É gente que diante de Deus, no seu quarto, lá na sua casa, se dobra diante do Senhor, é capaz de ir aos prantos, ao quebrantamento espiritual, por se reconhecer pecador, e apesar do seu pecado, ser visitado pelo Espírito Santo de Deus. Fé, eu criei, por isso falei, a fé contagia, a fé é contagiante. Deixa a sua fé ser alimentada pela palavra do Senhor, mergulhe na palavra do Senhor, ouça histórias, testemunhos, palavras cheias de fé. Mas cuidado com os testemunhos. Tem testemunho que não é testemunho, tem testemunho que glorifica o homem, não é Deus. Tem gente que fala mais de si do que do Senhor. Isso não é testemunho. Testemunho é quando Deus é glorificado do começo ao final, porque esse é o nosso propósito de vida, esse é o nosso propósito de existência. Por isso não perca a oportunidade hoje de se reconhecer pecador, vaso de barro, mas com a bênção do tesouro do Senhor sobre nós, em nome de Jesus. Eu quero orar só com vasos de barro. Hoje eu só vou orar com vasos de barro. Se você é vaso de barro, é pecador, fique de pé que nós vamos orar juntos, em nome de Jesus. Uma das razões do nosso culto vacilar à beira da irrelevância é porque não chegamos à presença de Deus conscientes de quem Ele é. Frase do Dr. Joseph Pippa. Essas declarações mexeram muito com o meu coração. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela Tua palavra. Quero te agradecer pela verdade do Teu Evangelho na nossa vida. Quero te agradecer pelo Teu poder maravilhoso, pela graça do Senhor que se manifestou sobre nós, Pai. Quero orar, ó Deus, agradecendo ao Senhor que nos permite perceber que somos pecadores, vasos de barro, mas reconhecermos que o tesouro vem das Tuas mãos e que apesar de nós, por causa do Seu amor, por causa da Sua graça, o Senhor nos dá essa bênção de vivermos esta realidade sobrenatural. Por isso o nosso culto nunca vai ser fraco, nunca vai ser débil, mas vai ser sincero, transparente, verdadeiro, porque nós reconhecemos quem nós somos e quem o Senhor é. Falamos do que cremos, e porque cremos,
nós falamos. Deus amado, em nome de Jesus, cuida de nós, pecadores, vasos de barro, que apesar de toda a nossa fragilidade, debilidade, pecaminosidade, nós fomos tratados, alcançados e amados pelo Senhor, por amor de vós, como diz a tua palavra. Foi por amor que tudo isso aconteceu. Nós te glorificamos, ó Deus, ainda que pareça bom demais para ser verdade, nós queremos reafirmar que, embora pareça bom demais para ser verdade, é verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, quero orar pelos meus irmãos e minhas irmãs, orando, ó Deus, por aqueles que estão vendo lutas terríveis dentro de casa, problemas de relacionamentos, questões financeiras. Pai, tenha misericórdia, põe a tua mão, a tua bênção, libera a tua graça e o teu poder em nome de Jesus. Oramos por aqueles que estão enfermos, ó Deus, em lutas grandes. Oramos, ó Deus, pelo José Santos, pela mãe da Jeane. Oramos, ó Deus, pela dona Lúcia. Ó Deus, te agradecemos pelos milagres, pela provisão do Senhor, pela bênção das altas hospitalares, do seu Elias, do Anderson. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por todos aqueles que já estão liberados, curados, restaurados. Louvado seja o nome do Senhor. Oramos, ó Deus, pelo consolo do Teu Espírito Santo sobre todos aqueles que têm passado lutas e dificuldades. Consola com Teu poder em nome de Jesus. Oramos, ó Deus, agradecendo, porque diante de tantas batalhas, nós temos tanta gente cheia de motivo para agradecer, aniversário de vida, de casamento, o sustento necessário, passou mais um mês com sustento, existem oportunidades se abrindo, desafios novos. Deus, nós entregamos todas essas coisas nas mãos do Senhor e pedimos ao Senhor que tenha misericórdia, que tenha compaixão de nós. Oramos crendo no Teu poder e na Tua manifestação, e que nunca nos esqueçamos quem nós somos e quem o Senhor é, em nome de Jesus, amém. Teu amor por onde eu for.
Que essa seja uma semana maravilhosa e abençoada pelo Senhor em nome de Jesus. Nós vamos receber a bênção apostólica, vamos cantar um amém quíntuplo, vamos nos assentar, vamos aguardar as orientações do time de diaconia e misericórdia e do time de acolhimento para orientar a nossa saída. Hoje à tarde nós tivemos, comecinho da noite, o nosso drive-in. Foi mais um drive-in abençoado. Nós servimos a Santa Ceia para as pessoas que estão impedidas de estarem presencialmente aqui entre nós. Foi mais um privilégio maravilhoso. Idosos e crianças, junto conosco na participação da ceia, claro, somente os adultos, celebramos juntos com alegria a comunhão na presença do Senhor. Quero trazer uma palavra para aqueles que têm frequentado a igreja e o Espírito Santo tem tocado nos corações para dizer, olha, esta é a sua igreja. Nós não escolhemos igreja quando nós gostamos, porque um dia nós gostamos, outro dia nós não gostamos mais. Nós escolhemos em razão de uma ação espiritual. O Espírito Santo fala com a gente. Se o Espírito Santo já falou, ou vai falar nesse próximo passo com você, temos um WhatsApp que aqui vai aparecer na nossa tela, e você que está aqui presencialmente vai ver aqui atrás também na tela, que é exatamente o WhatsApp da nossa igreja, onde você pode mandar uma mensagem para pedir mais informações. Nós temos feito tudo de forma muito séria, mas totalmente virtual, mantendo todo o distanciamento e cuidado, caminhando com tranquilidade, mas acolhendo com muito carinho vários irmãos e irmãs que têm se chegado à igreja nesse tempo tão diferente. Curiosamente, irmãos, muito distanciamento, mas tanta proximidade. O amor não depende do contato, embora nós sempre acreditássemos nisso. Deus tem nos abençoado e permitido nós sejamos unidos, apesar de eventualmente distantes. Manda uma mensagem para o nosso WhatsApp, peça mais informações, ou diga, olha, eu gostaria de ser membro, de ter mais informações sobre esse assunto. Você vai ser recebido com muito amor pelo conselho da nossa igreja, a liderança espiritual da nossa igreja. Na saída do templo, à direita, você vai encontrar os diáconos com gasofilácio e as maquininhas para, eventualmente, aqueles que quiserem sentirem o toque do Espírito Santo para as suas contribuições, dentro daqueles princípios estabelecidos pela palavra do Senhor. Recebei a bênção, meus queridos irmãos e irmãs. Que a graça maravilhosa do nosso poderoso e extraordinário Deus, que o seu amor singular, seu amor único, seu amor poderoso, que a ação gloriosa do Senhor Jesus Cristo, do seu Evangelho, possa inundar a sua vida, o seu coração, a sua casa, a sua família, a nossa igreja, todas as igrejas e todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Mas sobretudo um tempo de muita alegria, tempo de empurrar o Fusca do Marcelo para poder pegar, para poder a gente ir para São Paulo, e depois que trocou a bateria, nós não precisamos nem empurrar mais o Fusca, né? Mas nós tivemos que ir de ônibus, enfim, né? A gente viveu um tempo muito legal.